estar dobrando os nossos joelhos para orarmos. Você que pode, dobre os seus joelhos. Louvor bem antigo que veio à minha memória essa tarde. Eu não sei se os irmãos conhecem. Diz assim: quero levantar minha voz, quero levantar minhas mãos, oferecer a ti minha vida.
versículos 7 ao 11. Que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem? Eu não sei como você entrou aqui hoje, se você de repente já pediu alguma coisa ao Senhor e por talvez não ver acontecendo, não ver realizando, tenha desistido, tenha parado de pedir, tenha parado de orar. Mas a palavra do Senhor, ela diz: pedi e dá-se-vos-á. Você não para de pedir. Continue pedindo, continue clamando. Não desista, porque aquele que bate, vê a porta se abrir. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, dá-se-vos-á. Então que você não venha desistir. Talvez é um sonho, talvez é uma porta de emprego, talvez é algo que você pensa que não vai acontecer. Às vezes até salvação na casa, né? Às vezes vê a situação, você fala: "Ih, a pessoa não tem mais jeito". Tem sim. Continue orando, continue clamando, continue falando com o Senhor.
que você vai continuar, que você vai persistir, que você vai ficar firme. Você não vai olhar para trás, você não vai retroceder, você vai seguir adiante com aquilo que Deus te deu, com o propósito que Deus te deu, com os sonhos que Deus te deu, com o ministério que Deus te deu. Você não vai abrir mão. Você não vai
ver pelo meu tio Cândido, que voltou a ser internado, que se encontra muito debilitado e que surgiu outras coisas e ele vai precisar ficar internado. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso e amamos de louvar, crendo no nosso Deus, no poder do nosso Deus. E aqui no caderno tem tantos outros pedidos que só o nosso Deus pode fazer. Então, neste momento, nós iremos estar clamando ao Senhor, pedindo socorro, pedindo a intervenção do Senhor por cada vida que necessita. E se você tem alguém, se você é alguém que precisa também, rasgue o seu coração, clame ao Senhor, interceda também juntamente com a irmã Mera, com todos nós, vamos nos unir em um só clamor, amém? Amado, se coloque de pé. Soldado aí que recebe, soldado aí de pé. Amém? E quando você estiver orando, coloque seu pensamento à pessoa que você conhece, que precisa. Amém? Pai, nós louvamos e agradecemos o seu nome. A tua palavra diz que é dando que se recebe, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nesta noite nós queremos, ó Pai, como igreja, unidos, ó Pai, aqui clamar ao Senhor, te agradecendo pelas nossas vidas, por estarmos aqui na tua casa, te entregando o seu tiro e montante nas suas mãos. Nós não sabemos qual é o problema, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, vai de encontro, Senhor. A tua filha falou que ele está debilitado, Senhor, mas nada que o Senhor não consiga fazer.
vão para 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Venha com alegria trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, entregando ao Senhor, não por necessidade, assim como diz a palavra do Senhor, mas com alegria. Amém? Podem trazer o dízimo das suas ofertas? Pai, aqui estão seus filhos, Senhor. Estão, Senhor, aqui trazendo, Pai, com alegria, Pai, e amor, Senhor, os seus dízimos e suas ofertas, Pai. Eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor venha, Pai, continuar provendo na vida de cada um, Senhor. Senhor, que cada um, Pai, venha continuar conquistando, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, abrir as portas dos céus, Senhor, sobre a vida de seus filhos, Pai. Aqueles, Senhor, que precisam de uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo, Pai, a porta dos seus filhos. Aqueles, Senhor, que têm os seus comércios, Senhor, que cada vez mais venha prosperar, meu Pai, que venha abundar, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder e muito mais sabemos que o Senhor fará na vida de todos nós, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu já convido a vereadora da noite. Eu vou pedir a irmã Selma que esteja orando para nós também. O teu filho amado Jesus, ele vai estar trazendo, Pai, a tua palavra, Pai, o Senhor, nossa paz, o Senhor pode estar usando ela, Pai, para trazer, Senhor, a tua palavra, para nossas vidas nessa noite, Pai, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar trabalhando, Senhor, cada momento, Senhor, na vida da nossa pastora, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo a palavra, não que seja para alegrar, Senhor, para o coração, mas que sim, Senhor, seja bela, seja bela, que seja da tua vontade, que recebemos a tua palavra, Senhor, em nome do teu
Glória a Deus. O que tem abalado a tua vida? O que tem nos abalado? Temos vivido dias difíceis. Temos enfrentado grandes lutas. Aleluia, mas nós glorificamos o nosso Deus. Porque esse mesmo Deus que estava ali com esses jovens é o mesmo Deus que está comigo e que está contigo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque você tem um Deus que cuida de você. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, aleluia, Ele sempre vai estar conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Às vezes o cansaço vem, às vezes a angústia vem, às vezes a tristeza vem, o desespero até chega, mas Deus sempre vai levantar alguém, aleluia, vai sempre lançar uma palavra, vai sempre dizer: não temas, eu sou contigo, alegra o seu coração nessa noite, porque nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nessa noite saia daqui com essa palavra para o seu coração. E a primeira coisa que eu queria, 4 coisas inabaláveis, a primeira coisa que eu queria dizer nessa noite é que aqueles jovens, eles tinham uma fé inabalável. Como é que é isso? Que fé inabalável é essa? É a fé, aleluias, né? Que o Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Essa é a nossa fé. Fé inabalável, fé que mesmo nas dificuldades, mas a gente não se abala. Quando vem a adversidade, aleluia, o Senhor sempre coloca fé no nosso coração. Aleluia, aqueles jovens, eles tiveram uma fé inabalável. Onde está isso? Lá no versículo 16. Glória a Deus, que diz assim, olha no 15. Diz assim: agora, pois, vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Por isso que eles falaram: olha, a gente não precisa responder nada, porque nós temos certeza, nós temos convicção no nosso coração que nós servimos um Deus que, independente do que acontecer conosco, Ele vai nos livrar. Mas mesmo assim que Ele não nos livre, não tem problema. Amém? Esse é o Deus. E o que é isso? É fé inabalável. Independente do que iria acontecer com eles, eles tinham uma fé que não iriam ser abalados. Por quê? Porque eles tinham convicção a quem eles serviam. E nós? Será que nós temos essa certeza? Será que nós temos essa convicção a quem nós estamos servindo? Quantas lutas? Eu queria que você lembrasse de uma luta assim bem difícil na tua vida. Quem já passou uma luta assim que era bem difícil na sua vida? Todos nós já passamos em alguns momentos da nossa vida que nós achamos que não iríamos suportar. Mas por causa da nossa fé, amém? Porque nós vencemos foi através de quê? Através da nossa fé. Isso é fé inabalável. Quando a gente observa e fala: meu Deus, eu passei aquela luta. Foi através da nossa fé que nós vencemos aquela guerra. Então esses jovens, eles falaram: olha, nós não temos nem o que falar. Ok? Ó, não adianta você falar o que vai fazer, o que vai acontecer. Por quê? Porque nós temos fé
Daqui a pouco tudo passa. E nós, continuamos, perseveramos na presença do Senhor. Isso é uma fé inabalável. A segunda coisa, que eu e você possamos ter essa fé inabalável. E a Bíblia diz, né, compara o homem como dois tipos de casa. Aquela que está firmada na rocha, fé inabalável. E aquele que está firmado na areia, né, que vem a tempestade, vem o vento, sopra para lá, sopra para cá, mas nós temos a raiz, a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. E a gente passa cada tempestade, o barco balança para lá e para cá, mas eu não caio, não. Amém? Então, que nessa noite a nossa fé seja uma fé inabalável. Está passando dificuldade, mas eu creio. Está passando luta, mas eu creio que eu vou vencer no nome de Jesus, no nome do Senhor será glorificado. A segunda coisa que eu queria falar na vida desses jovens é que eles tinham, aleluia, mais uma coisinha sobre fé. Hebreus 11 diz o que ora: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Fé é isso, fé é o quê? Certeza. Eu tenho certeza. Quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo, não, tenho certeza. Eu acredito, eu tenho fé que vai acontecer. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Eu creio em milagres. Isso eu tenho. Não aconteceu ainda, mas a gente está crendo que vai acontecer. E é isso. Ainda não aconteceu, mas a gente está crendo que vai acontecer. Você também tem essa fé essa noite? Essa fé inabalável da parte do Senhor? Amém? A segunda coisa, comunhão. Aqueles jovens, eles tinham comunhão com o Senhor. Então, a primeira coisa que eles tinham, uma fé inabalável. A segunda coisa, comunhão. E onde está isso? Lá no versículo, aleluia, de número 17 e 18, que a gente acabou de ler, né? E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aleluia, isso é o quê? Convicção. Eles tinham comunhão com Deus. Por isso que eles falaram isso, né? Como é que você vai falar algo se você não tiver comunhão? Então, quando nós temos comunhão com o Senhor, aleluia, a nossa fé é uma fé inabalável. Nós temos intimidade, nós sabemos em quem nós estamos crendo, nós sabemos a quem nós estamos servindo, nós temos intimidade com o Senhor, nós entramos na presença dEle, nós falamos com Ele, nós colocamos diante dEle. A Bíblia diz, né? Aleluia, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Por quê? Porque nós temos comunhão com o Senhor. Então, aqueles jovens, eles sabiam quem eles estavam crendo. Eles sabiam que eles tinham comunhão com o Senhor. Por isso que eles falaram isso. Eles não deram credibilidade a que o rei estava falando com eles. Olha, eu vou aquecer a fornalha em 7 meses, né? Aí vou jogar você lá dentro amarrado, preso. Aleluia, mas eles tinham uma fé inabalável, e além da fé inabalável, eles tinham comunhão com o Senhor. Como é que está a nossa comunhão com o Senhor? Você tem falado com o Senhor? Tem se apresentado diante do Senhor? Tem conversado com o Pai? Tem falado o que você está sentindo com Ele? Tem exposto as suas feridas a Ele? Tem intimidade com Ele? Tem orado pelas madrugadas? Tem orado de manhã? Isso é comunhão, né? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Fala com Ele no secreto, porque Ele te ouvirá. Como é que está o teu quarto aí? Como é que está o teu secreto no teu quarto com o Senhor? Quarto fala de comunhão com o Senhor. Precisamos entrar no nosso quarto. Precisamos ter intimidade.
Precisamos ter comunhão com o Senhor. Que nessa noite, essa comunhão que esses jovens tinham, aleluia, possa fazer parte da nossa história, possa fazer parte da nossa vida, e que nós possamos ter uma fé inabalável, mas também que nós possamos ter comunhão com o Senhor. E quando eles falam isso com o rei, aleluia, porque eles sabiam que eles estavam crendo, eles sabiam que eles estavam conversando, como eles estavam falando, como eles estavam tendo comunhão. Aleluia, comunhão fala de intimidade, comunhão fala de confiança, comunhão fala de entregar tudo para Ele, comunhão fala de você estar ao lado, você saber com quem você está falando, com quem você está conversando. Isso é confiança, né? E o Salmo 37:5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Isso é uma comunhão inabalável. E nesses últimos dias o Senhor tem nos chamado a termos uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Ele. Que esse ano seja um ano diferente na nossa vida. Que nós possamos sentir prazer de conversar com o Senhor. Que nós possamos sentir desejo de falar com o Senhor. Que nós possamos sentir a alegria de vir para a casa do Senhor. Que nós possamos sentir prazer de adorar o Senhor. E que a gente possa entrar aqui por essas portas com o nosso coração alegre, com o nosso coração voltado para o Senhor. Que nada possa tirar a nossa atenção do nosso Deus. Por quê? Porque quando a palavra ela está sendo ministrada, é o Senhor falando comigo. E muitas vezes a gente fica ligado em tantas outras coisas que Deus não está falando e a gente está distraído. A gente está pensando em outras coisas. A gente está pensando em fazer outras coisas, menos ouvindo Deus falar. Comunhão é isso, é saber ouvir o que o Senhor está falando conosco. E nessa noite o Senhor já falou duas palavras que precisam fazer parte da nossa vida. A primeira coisa, uma fé inabalável. A segunda coisa, eu e você precisamos ter comunhão com o nosso Deus. Amém? Esses jovens tiveram comunhão. A terceira coisa que eu queria destacar nessa noite se chama paz inabalável. Paz inabalável. O que é paz? Aleluia. Aí lá em João 14:1 diz assim: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Amém? Então, calma o coração. Dá uma respirada aí, gente. Isso, dá uma respirada.
rei, preferindo entregar o seu povo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Esses homens deixaram testemunho do poder de Deus na vida deles. E isso fica como missão para nós. Nós iremos dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. As pessoas precisam saber o que o Senhor está fazendo na nossa vida. E eles tiveram um testemunho inabalável, porque por causa da fé, eles preferiram obedecer a Deus do que obedecer ao rei. Por quê? Porque eles acreditaram, porque eles creram. Independente de qualquer coisa, eles tiveram um testemunho. Que nós possamos ser testemunho, não só um, mas vários testemunhos para contar do que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. E a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Quantos recebem essa palavra? Amém? Aleluia. E aí Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esses jovens testemunharam do que o Senhor fez na vida deles. E eu e você também iremos testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você acredita que você vai dar testemunho? Vamos ter testemunho esse ano. Aleluia, porque nós estamos priorizando o reino de Deus, porque nós decidimos que esse ano será um ano em que nós seremos homens e mulheres de Deus com uma fé inabalável. Esse ano nós teremos mais comunhão com o Senhor. Esse ano pode vir o que vier contra a nossa vida, mas nós teremos paz, porque nós servimos ao Deus de paz. E esse ano nós iremos dar testemunhos, aleluia, sobre o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Como eu tenho falado, esse ano de 2026 será o melhor ano da nossa vida. Será um ano em que o Senhor vai fazer proezas na minha vida e na tua vida. É só para quem crê. Você pode dizer amém, se colocar de pé. Em nome de Jesus, vamos orar. Agradecer ao Senhor que você possa sair daqui nessa noite com mais convicção, com mais fé, com mais coragem, com mais bom ânimo. Aleluia, porque o Senhor nessa noite, aleluia, falou conosco através da sua palavra. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa palavra, Senhor, a qual falou acerca, Senhor, desses jovens, homens jovens, Senhor, mas que não negaram a fé, que não negaram o seu nome, que sabiam a quem estavam servindo, que sabiam que independente, Senhor, de qualquer coisa, qualquer processo, Senhor, que eles fossem passar, Deus, tudo que eles iriam viver ali dentro daquela fornalha, Pai, aleluia, o Senhor estaria com eles. Eles não negaram, Senhor amado, o teu nome. Eles confiaram no Senhor.
abençoar, possa nos dar sabedoria, alegria, paz, discernimento, aleluia, né? Que a gente possa se fortalecer, porque as guerras nunca serão para nos destruir, mas para nos tornar homens e mulheres de Deus fortalecidos no poder da palavra do Senhor, né? Sair daqui nessa noite fortalecido, amém, Pai? Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse lugar. E sábado, terminar sábado, nós teremos evangelismo, né? Amém? Em nome de Jesus, eu estou ali na praça. Oi? Aniversário do Lucas, gente. Vamos cantar parabéns. Antes de terminar, vem cá, Lucas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou chamar a Mari. Vem cá, Mari, orar pela vida dele, a esposa. Amém? Glória a Deus. Deus está orando pela vida do maridão. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca perto de meu marido, servo de Deus. Senhor, abençoa ele da cabeça aos pés. Senhor, para todas as coisas que o Senhor esteja com ele. Não nos deixe mal.